Olá, boa noite. Estamos transmitindo aqui ao vivo. Vamos fazer uma transmissão simultânea aqui no Instagram e no YouTube. Por enquanto, o Instagram iniciou, o YouTube ainda não. Hoje nós vamos ter um convidado aí muito importante, um convidado que eu estou querendo conversar há muito tempo, que é o Dr. Cláudio Mancini. Boa noite, Cláudio. Tudo bem, Rafa? Tudo E jóia? aí? Tudo bem, vamos ajeitar aqui, né? E aí, Como é que estão tá as aí? coisas? Como é que tá aí? Tudo bem, cara. Seguindo agora um pouquinho de tentando dar uma folga aí no Covid de novo, né? Sim. Deu aqui pelo menos em Campo Grande, tá dando uma declinada um pouco dos casos, sabe? Ah, que bom, né? Melhor assim, né? O parâmetro que a gente acaba tendo é sempre o hospital, né? Uhum. E aí as internações estão mais brandas, assim, né? As gravidades são menores. E quando fica internado, fica poucos dias também. Mas tem melhorado, graças a Deus. Graças a Deus mesmo, né? Uhum. Então, Como é que você Cláudio, tá? tudo bem também. Aqui em Londrina tá tudo em ordem. Mesma coisa, Chovendo né? aí? Choveu, Chovendo? choveu. Aqui também. Choveu pra caramba hoje. Tá certo. Mas é um prazer, cara. É um prazer estar aqui. A gente que acabou se conhecendo lá em Lisboa, né, Rafael? Isso, no Congresso Europeu de Ortopedia, né? Moramos aqui e fomos se conhecer do outro lado, É verdade, né? é verdade. E, Depois, poxa, pode falar. pode falar. Não, eu queria agradecer demais aí que você aceitou o convite para a gente conversar essa noite, né? Sobre Imagina. osteoporose, sobre as fraturas do fêmur. É um assunto que eu gosto muito de falar no meu canal, lá no YouTube. Você que também tem um canal de muito sucesso, que é o canal da osteoporose, né? Queria que você se apresentasse aí para o pessoal que tem entrado aqui, ó. Feira Arcuri mandou boa noite. Boa noite, pessoal. Não, meu nome é Cláudio Mancini, eu sou médico ortopedista, moro em Campo Grande, né? Me formei na Santa Casa de Santos. Na verdade, eu fiz igual você também, assim, ortopedia e trauma, Uhum. mas acabei indo depois para o lado da osteometabólica. Hoje eu trabalho praticamente com a parte do osteometabolismo, no consultório. Eu só faço consultório, não opero mais nada, né? Fui presidente da Associação Brasileira da Osteoporose. Hoje continuo na sociedade, mas na parte da parte de comitê científico. Também faço parte da comissão científica da FEBRASGO, que é a parte da ginecologia, voltada para a osteoporose. Uhum. E venho trabalhando aí nesse caminho do osteometabolismo, como speaker, como palestrante de alguns laboratórios, né? E fazendo parte de outros e tocando a vida, fazendo o que gosta. Tá certo. Você não está operando mais, mas você está evitando muitas cirurgias, né? E isso é muito importante, né, Cláudio? Acho que a área de prevenção hoje está com tudo aí. A gente tem alguns dados, né, Rafael, assim, muito pertinentes para as fraturas do quadril quando são relacionadas à parte da osteoporose, né? A fratura do quadril, a gente fala que é a fratura mais grave que tem para a parte da osteoporose. Então, é a mais temida pelo grupo do osteometabolismo. Por quê? Porque existe uma grande incidência aí, e esses números são muito relevantes, porque nós temos em torno de mais ou menos aí entre 37% e 38% desses pacientes que são acometidos da fratura do quadril por osteoporose, eles vão a óbito em até um ano. Uhum. E aonde está relacionado esses óbitos? Esses óbitos eles estão relacionados principalmente para aqueles pacientes que apresentam comorbidades,
principalmente os homens que não se cuidam, né? Você tem isso no seu consultório. E também sobre os dados de infecções respiratórias, infecções urinárias, entre outras infecções oportunistas que podem acometer esse paciente. Então, a gente fala que a fratura no quadril é uma fratura que preocupa muito e a gente trabalha também exatamente para evitar com que esse risco aumente. Se a gente não consegue evitar a primeira fratura, mas que pelo menos a gente tente evitar a segunda fratura. Tem alguns colegas da ortopedia que às vezes falam, poxa, mas vocês vão roubar então nossos pacientes, a gente não vai operar mais? Não, vocês vão continuar operando, né? E até ao contrário, a gente está aqui para ajudar, principalmente quando você pega um paciente que você operou, que você tem um paciente com osso muito poroso ali, com osteoporose, a gente está ali para ajudar, justamente para a sua técnica ficar ainda mais aprimorada, para essa prótese evitar a soltura, para que ele não tenha uma fratura recorrente do outro lado, que possa atrapalhar toda a sua característica de tratar dele da primeira fratura. Então, a gente está numa associação entre os colegas da ortopedia, né? Mas é um dado muito alarmante. Com certeza, com certeza. Eu estou vendo que tem bastante gente entrando aqui, Cláudio, e eu quero dizer que tem um balãozinho ali embaixo, pessoal, que vocês podem pôr perguntas, tá? Eu vou tentar me controlar hoje, porque eu vou tirar muitas dúvidas aqui. É igual o Cláudio falou, nossas áreas se complementam. Eu atendo muitos pacientes com osteoporose, então eu vou aproveitar da experiência do Cláudio bastante aqui, porque ele é uma pessoa que sabe muito mesmo do tratamento da osteoporose, né, Cláudio? Mas você ia dizer, não me perdoa? Não, então, assim, as complicações da osteoporose são as fraturas, né? Uhum. Então, a gente que trabalha na ortopedia, que é o ortopedista, geralmente a primeira fratura que é tida como sinal de alerta é a fratura do punho na mulher pós-menopausa. Uhum. Então, quando a gente está falando com algum colega da ortopedia, a gente pede para ele se atentar exatamente à fratura do punho, que pode ser um indício, o primeiro sinal ali para ele. Então, a gente fala, se você não gosta disso, mas pelo menos você tem essa ideia e pelo menos você encaminha esse paciente para que ele possa ser cuidado. Depois, a fratura que é mais frequente e que é vista são as fraturas vertebrais e depois vem a fratura do quadril, que é a peça-chave ali dos problemas. Porque são fraturas que sequelam muito os pacientes, né, Cláudio? São fraturas que elas, além de darem uma deteriorização. Isso. É chato mesmo, esse nome. Na parte física do paciente, né? A pessoa, muitas vezes, quando cai e quebra o quadril, ela não anda mais. Se não tiver uma intervenção cirúrgica, ela não anda mais. E muitas dessas fraturas, às vezes, são preveníveis, né? Se tivesse feito um tratamento adequado, né? Tivesse feito alguma... Exatamente. Um dado que sempre, por exemplo, acompanha muitos pacientes, que está muito em foco, assim, em todos os eventos que a gente antigamente ia, né, presenciava, e que agora a gente está tudo online, são os quadros que são chamados de osteosarcopênicos. São aqueles pacientes que, além da perda de massa muscular, você tem a perda de massa magra. Então, imagina, você tem um paciente que já não caminhava com uma certa destreza. Esse paciente, com certeza, ele vai passar a andar com mais dificuldade, ou às vezes nem andar, né? E aquele paciente que já usava alguma órtese, né? Uma muleta ou um andador, é um paciente que a gente preocupa muito que ele passa a ter não função de novo dos membros, né? Isso vai levando ele a regredir cada vez mais. Então, é difícil você rever esses pontos quando já está muito adiantado, né? Por isso que a gente sempre fala sobre prevenção e tudo mais,
para que não chegue até a fratura do quadril. É claro que existe uma força-tarefa, Rafael, na Sociedade da Osteoporose Internacional, onde se calcula que em torno de mais ou menos 2050 vão ter mais ou menos as 6 milhões e poucas de fraturas do quadril. E estavam até brincando que não ia ter nem cirurgião do quadril para operar tanta fratura assim. Então estava, na verdade, tentando fazer uma força-tarefa para que reduzisse esse número de fraturas. E é exatamente o que nós temos hoje de tratamento, os fármacos que são utilizados para o tratamento da osteoporose, na verdade, todos eles têm a característica, quando são aprovados, para tentarem diminuir essa incidência no risco das fraturas. As fraturas por osteoporose, para você ter uma ideia, assim, elas são muito maiores do que incidência de câncer de mama, elas são muito maiores do que infarto agudo do miocárdio, elas são muito maiores do que outras doenças, mas elas não são tão badaladas na mídia assim como essas outras, né? Talvez falte uma campanha maior sobre isso para conscientizar as pessoas. Assim, e é interessante o que você falou, né? Essa projeção para 2050 é muito alarmante. Hoje eu trato muitos pacientes que são avós dos meus colegas, avós de conhecidos, ou então os pais de alguns conhecidos, mas o que as pessoas não se conscientizam é que o idoso de 2050 é justamente, às vezes, quem está com 30 anos hoje, né, Cláudio? Então, exatamente. É uma coisa que não entrou na cabeça das pessoas. E daí eu já vou te emendar uma pergunta minha mesmo. Qual é a melhor hora para começar a tratar a osteoporose, na sua opinião? É depois da primeira fratura? Não. Não. O ideal é a gente não ter nenhuma fratura, né? Sim. A gente não ter nenhuma fratura. Não, é que assim, a gente também tenta trabalhar o máximo para esse paciente ter um diagnóstico bem precoce, digamos assim, né? Então, a geração que hoje que a gente atende, que nem no seu caso, né, paciente idoso que teve uma fratura aí, digamos que ele perdeu aquela janela de oportunidade de ter sido tratado lá atrás, ou tivesse uma orientação melhor lá atrás, né? Então, o que a gente fala para a família, por exemplo, para a filha que vem junto com a mãe, ou com a neta que vem com a avó, e tudo mais, né? Isso às vezes até gera. Até no consultório hoje teve uma paciente que perguntou sobre isso. Então, a gente fala assim, olha, a partir do momento que você parou de menstruar, entra na sua menopausa, se você tem um histórico familiar, se você é de etnia branca, né, se você teve história de fratura no quadril por parte de mãe, né? Tudo isso são dados de fator de risco importante para que você inicie uma investigação. E essa investigação vai ser baseada através da parte de exame de história clínica, exame físico, exames laboratoriais pertinentes para cada história e a densitometria óssea. Quando esse paciente apresenta um diagnóstico, seja osteopenia ou osteoporose grave, logicamente você vai tomar uma conduta. O que os guidelines, o que eles recomendam? Se você tem um quadro de osteoporose grave, o que quer dizer isso? São pacientes que têm osteoporose e que já apresentaram fraturas. Isso é chamado de osteoporose grave. Isso não tem dúvida que precisa ser tratado. Quando você tem um paciente com diagnóstico de osteoporose, ele também não tem dúvida que tem que ser tratado. Quando o paciente tem osteopenia, é que aí gera a briga se ele deve ou não ser tratado, o que a gente chama sobre drogas ativas. Drogas ativas. A gente não está botando aqui a base suplementar, como cálcio, vitamina D, entre outros. A gente está falando sobre drogas ativas, aquelas medicações que ajudam a reduzir a fratura. Então, no caso da osteopenia,
Aí nós vamos ter que parar, olhar direitinho e ver se esse paciente é indicativo de iniciar uma medicação ativa ou não, ou se ele é só apenas uma observação, né? Mas, osteoporose, tratamento nele. Entendi. E a fase de prevenção, por exemplo, você acha que quanto mais cedo, melhor? Porque eu tenho muito paciente que fica com esse karma mesmo. Fala, poxa, minha avó teve osteoporose, minha mãe tem osteoporose, eu vou ter osteoporose, eu vou quebrar meu fêmur. A pessoa, será que ela está fadada a isso? Tem tanto esse determinismo genético assim, Cláudio? Não, assim, tem um histórico familiar que é importante, né? Mas, assim, acho que a própria incidência do acometimento da osteoporose já é alto. Sim. Porque, assim, você tem para cada 3 mulheres, uma com osteoporose. Uhum. E os dados caminham até para cada 2 mulheres, uma com osteoporose. Né? Então, para os homens, a gente fala em 5, em 4. Então, que fala assim, homem não tem osteoporose? Não tem porque não se pesquisa, não tem porque os homens também não vão atrás, os homens não vão no consultório, né? Uhum. Mas assim, você tem muitos casos sobre isso, né? As gerações, agora, também os hábitos mudaram bastante também. São mais sedentários, né? Não tomam sol, fumantes, né? Fumam bastante. Então, também isso acelera o processo de perda óssea, com certeza. Tem um dado que fala assim, que chama pico de massa óssea. Uhum. Então, a partir do momento que você nasce, até aproximadamente aí os seus 20, 25 anos, tudo que você consumir de cálcio, ou seja, isso vem através da dieta, vem através de fatores genéticos, vem através da parte hormonal e também vem através de hábitos alimentares. Então, tudo que você tem ali, até os 25 anos, tudo que você vai consumindo, é como se você fosse estocando. A gente chama isso de poupança óssea. Uhum. Né? E desses 25 anos para frente, você vai começar a ter um período ali de latência e depois você vai consumir essa sua poupança. Então, tem paciente que teve já uma poupança pequenininha de estoque ósseo. Quando ele chega, por exemplo, no caso da mulher, na menopausa, onde o nível hormonal cai abruptamente, e às vezes é uma paciente que não é candidata à terapia hormonal, ela começa, já tem pouco, começa a perder, então é um paciente que começa muito cedo a já ter perda de massa óssea. Já os homens, se a gente colocar pelo lado hormonal, os homens começam a ter uma perda hormonal por volta dos 60, 70 anos. Porém, tem um dado importante aí. Tanto homem quanto mulher, acima dos 65 anos, a incidência das fraturas, tanto de fratura vertebral quanto de fratura de quadril, são idênticas. Uhum. E aí, o fator de mortalidade é muito maior no homem do que na mulher. Tem um colega nosso, ginecologista, que ele fala assim, as mulheres são muito doentias, mas são pouco morredoras. Uhum. Os homens morrem mais Sim. por causa de nem aparecer lá, né? Uhum. Então, quanto mais cedo a gente pensar sobre isso, desde a parte da pediatria, com essa parte de alimentação, com essa parte de exposição solar, com essa parte de atividade física, para ele ter uma qualidade de massa óssea, melhor para ele no futuro. Isso entra na fase preventiva, né? Então, eu acho que a geração passada perdeu talvez um pouco isso. Perdeu, né? Então, pessoal, então vocês viram que teve uma dica de ouro agora, hein? Quem tá com 30 anos, por volta dos 30, 40 anos, tá na fase de poupar o osso, fazer poupança de osso. Então, todas as dicas que o Dr. Cláudio vai dar aqui servem para você que tá nessa fase. Depois não adianta querer correr atrás, chorar. Né? Chorar o leite derramado, né?
Então, Não, essa vai ter fase é bacana. Eu acho que tem que vai, aproveitar, né? vai ter que suplementar, né? Eu vou É que até... assim, Ah, pode falar. a dieta, existe um trabalho nutricional chamado Brazos. E lá demonstrou que a dieta do brasileiro é muito pobre em cálcio. É em Uhum. torno de 400 miligramas. Quando boa, a gente precisa de 1.200. 1.200. Então, às vezes, as pessoas não entendem no consultório, você pede assim, exame, por exemplo, cálcio, vitamina D, né? Aí fala assim, doutor, mas por que eu tomar cálcio se meu cálcio no sangue está normal? Uhum. Né? Eu falei assim, olha, o seu cálcio no sangue tem que estar normal. Se não estiver normal, você vai estar no hospital. Você vai estar com hipocalcemia ou com hipercalcemia. Você vai ter arritmia, vai ter convulsão. Então, seu organismo, de forma inteligente, vai buscar esse cálcio, aonde tem uma reserva, um estoque maior. Uhum. Sua reserva maior é no osso. Então, ele puxa para a parte, para manter a homeostase do sangue ali, do cálcio, para que você se mantenha no ritmo normal. Isso não quer dizer que você não tenha que suplementar, porque daí você vai ver através da história clínica se ele ingere ou não, e se você deve ou não suplementar. Que eu Tá bom? vou juntar aqui uma pergunta, o Guima mandou para a Vamos gente lá. aqui. O uso da vitamina D como prevenção à osteoporose em pessoas com histórico familiar é recomendável? Estou mandando boa noite aqui pro pessoal. O uso da vitamina D como prevenção? Prevenção para quem tem um histórico familiar de osteoporose. Não, não é assim que... Não é assim que funciona, sabe, Rafa? Uhum. O que funciona é assim, todo paciente, quando pensa sobre vitamina D, ele precisa, antes de iniciar qualquer reposição de vitamina D, ele precisa dosar a vitamina D. Né? Então, assim, existem os protocolos instituídos para você tomar vitamina D conforme manda. Uhum. Então, o que a gente vê hoje muito é pessoas tomando aleatoriamente doses de vitamina D sem um mínimo critério. Então, tem gente que toma 1.000, tem gente que toma 2.000, tem gente que toma 50, 100. Já peguei gente que tomou 600 mil. Então, assim, não é nesse sentido. Paciente que tem, vamos supor que seja um paciente com osteoporose, tá bom? Paciente com osteoporose. Uhum. Esse paciente é chamado paciente do grupo de risco. Então, ele tem um protocolo lá pré-estabelecido para ele usar a vitamina D. Ou se é dose que a gente chama de dose de ataque, ou dose de manutenção. Se é um paciente que não é de fator de risco, ele só deve usar a vitamina D se o exame dele demonstrar que ele está ou com insuficiência ou com deficiência de vitamina D. Uhum. Porém, tem uma diferença aí. Existe um limite de corte para pacientes que a gente chama de adultos saudáveis e pacientes que são chamados de grupo de risco. O que se estava usando antigamente é que todos os pacientes eram tidos como um grupo de risco e davam vitamina D adoidado, sabe? Uhum. O problema de você ter um nível de vitamina D acima de 100 no seu organismo é que você aumenta a probabilidade de intoxicação. Lembrando que vitamina D não é vitamina, é um hormônio, né? E dados de pacientes que tomam vitamina D muito alto, eles correm o risco de ter uma insuficiência renal. Então, vamos supor que você pega um paciente que tomou absurdamente vitamina D numa dose cavalar
e esse paciente está acima dos níveis de normalidade. Esse paciente precisa urgentemente parar de usar e ele precisa fazer uma dieta totalmente restritiva de cálcio. Porque senão ele começa a gerar problema também. Então, não é assim, vou tomar vitamina D e sai tomando. Não, vai no seu médico, pede para dosar a vitamina D, vê se você é de qual grupo, se é de grupo de fator de risco ou não, e aí tem os critérios entre dose de ataque e dose de manutenção. Tá certo. Olha aqui, o Thiago mandou uma pergunta, um grande abraço, outro Thiago, companheiro nosso aqui, trabalhou com a gente, para esses pacientes que têm osteoporose, para não ter uma fratura patológica, pode-se indicar uma cirurgia profilática no quadril? Essa eu acho que eu vou responder. Já entra para você aí. Tem indicação sim, Thiago. Tem alguns pacientes que têm uma fratura, mas seria uma fratura incompleta no quadril. Então, pode ser ou na região trocantérica, ou na região do colo do fêmur. Tem alguns lugares específicos que a gente consegue daí fazer o diagnóstico dessa fratura através da ressonância magnética, principalmente, ou tomografia, mas a ressonância é melhor. E tem alguns lugares que a gente tem certeza que essa fratura vai completar. E principalmente tem alguns casos de fraturas atípicas. Essas são mais trabalhosas ainda, porque elas demoram muito para consolidar. Então, nesses pacientes, eu vejo sim uma vantagem de fazer a fixação profilática. O que é fixação profilática? É você fazer a cirurgia de osteossíntese, ou seja, colocar uma haste, colocar parafusos no fêmur, como se fosse tratar a fratura antes dela acontecer, quando ela está em vias de acontecer. Isso é muito vantajoso para o paciente. Tem alguns pacientes que é difícil de convencê-los, né, Cláudio? Aí tem que ter muito essa questão de mostrar casos para ele, mostrar o risco que ele corre realmente de ter essa fratura e mostrar o quanto é trabalhoso, né, você ter uma fratura de uma hora para outra, né? Você vai ter que fazer uma internação de urgência, corre os riscos de uma internação mais prolongada, né? A pessoa é surpreendida com uma fratura, é muito pior do que fazer uma cirurgia de forma controlada, pedindo todos os exames pré-operatórios, podendo até fazer uma compensação de algum exame que tiver alterado, né? Isso é muito melhor para o paciente. Para o paciente é muito difícil ele entender que ele tem que fazer uma, digamos assim, fazer uma cirurgia num lugar que não quebrou. Por exemplo, uma fratura atípica, né? Porque a gente sabe que até quase mais ou menos 80% pode gerar uma fratura bilateral da fratura atípica, né? Então você faz a correção, como o Rafa estava explicando aqui, quando você faz a cirurgia já com a fratura, para você reduzir, passar a haste e tal, isso dá. É muito mais fácil no osso que já está intacto, só enfiar a haste lá dentro, né? Sim, o paciente sai andando, né? Não tem que esperar aquele tempo todo para a fratura cicatrizar, né? Então... É complicado. É outra recuperação, né, Cláudio? E... Eu vi que aqui tá pipocando bastante pergunta, né? Tem bastante pergunta. Pessoal, se vocês quiserem ter certeza que essa pergunta vai ser respondida, clica no balão, que tem um ponto de interrogação, que a pergunta fica lá. Se vocês colocarem as perguntas no chat, às vezes a gente vai acabar perdendo elas, porque tem muita gente comentando, dando boa noite, mandando um abraço para o Dr. Cláudio, né? E eu fico muito feliz com isso, mas eu quero responder a pergunta de todo mundo, tá bom? Aqui, ó, tem uma pergunta para você, Cláudio, aqui, o Rogério Savoy. Ô, meu amigo! Ó, Mancini, boa noite, parabéns pela live. Muitos pacientes perguntam se a osteoporose tem cura ou se devemos tratar a vida toda. Responde essa aí, Dr. Cláudio. Um abraço para o Savoy, querido. Não, a osteoporose ela não tem cura, né? Mas assim, o que as pessoas precisam entender é que na medicina tem um monte de coisa que não tem cura. Mas isso não quer dizer que não tem tratamento.
A osteoporose, ela tem tratamento de forma efetiva, de forma segura e que traz resultados incríveis quando o médico e o paciente falam a mesma língua, né? Porque assim, a gente orienta, mas o paciente precisa seguir essas orientações para que ele tenha o melhor benefício possível. Então, quando você consegue aliar essas duas coisas, o tratamento fica como se fosse uma cura, né? Uhum. Mas, a gente trabalha para as doenças crônicas, assim como o fato de você evitar o risco das complicações. A gente pode botar um exemplo aqui. Você pega, como, por exemplo, a osteoporose, que é uma doença silenciosa, mas pode, decorrente das fraturas, gerar alguns incômodos lá na frente. Mas se você pegar uma doença silenciosa, vamos botar aqui pressão alta, que pode ser silenciosa, e se o paciente não trata, qual o risco que ele tem? Ele tem o risco de ter um AVC, ele tem o risco de ter um infarto agudo do miocárdio, entre outras complicações. Então, o objetivo do tratamento para ele não está visando a cura naquele momento, porque não tem, mas é para evitar o risco das complicações. O grande mal das doenças crônicas é você conseguir fazer o seu paciente entender que aquilo é necessário e ele ter uma adesão ao tratamento. Esse que é o difícil de você conseguir. Então você tem que ter uma boa lábia aí para poder... Eu costumo, nesses casos de doença crônica, eu costumo ter meu paciente perto. Então, assim, às vezes eu não tenho tanta coisa para ver nele, nem tanta coisa para solicitar para ele. Mas eu quero estar perto para ver se ele realmente está usando a medicação, se ele realmente está seguindo as orientações, se ele está fazendo alguma atividade física, se ele melhorou da qualidade muscular, se teve alguma intercorrência, se mudou a medicação, né? Então, para a doença crônica, acho que a gente tem que ficar bem junto do paciente para ele não deixar de tratar. Com certeza. Até porque, né, o Dr. Cláudio falou no começo da live, gente. Fratura em idoso, o índice de óbito no primeiro ano é perto de 40%, principalmente se o paciente não for tratado rápido. Então, não é uma situação corriqueira, né? Algumas fraturas que ocorrem por osteoporose causam sequelas ali, igual, né, o Dr. Cláudio falou, no punho, no úmero, né? A pessoa fica com uma sequela motora, mas fratura no quadril mata mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado e, se puder prevenir, melhor ainda, né? Não precisa chegar nesse ponto. E esse é o papel de quem trata a osteoporose, né? Com certeza. Todos do Comitê de Doença Osteometabólica, o objetivo é justamente isso. Existe um trabalho bem legal, viu, Rafael, que é feito por alguns serviços no Brasil. O Brasil tem serviços de certificação ouro sobre isso, que são os serviços de FLS, que é um serviço que é um serviço de prevenção de refraturas. Como é que funciona isso? Você que está aí na sua cidade, dá até para você montar um serviço sobre isso, que é bem simples. Funciona da seguinte maneira: vamos supor, você atendeu um paciente com uma fratura do quadril e você precisa que esse paciente seja visto pelo lado da osteoporose. Então, se você tem alguém aí, né, no hospital e tal, vocês podem montar uma equipe e esse paciente é direcionado ao ambulatório, no caso do FLS, e esse paciente vai ser todo investigado, ele vai tomar as medicações orientadas ali, evitando o risco de ter uma nova fratura. Então, já tem vários serviços no mundo com essa característica, que chama FLS, né? Então, é o Serviço de Prevenção de Novas Fraturas. Além de dar qualidade para aquele paciente que teve a primeira fratura, evita a segunda. Sim, na nossa clínica a gente já teve, inclusive pelo seu amigo, Dr. Bernardo, né? Falecido Dr. Bernardo. Sim. Ele nos ajudou. O Bernardo foi pioneiro nisso, né? O Bernardo foi pioneiro e depois alguns colegas, já bastante colegas do comitê, seguiram esse caminho. Hoje tem
Tem muitos colegas que trabalham, o Savoy tem o serviço dele, e que vem contribuindo muito para tentar reduzir esse número alarmante aí de fratura do quadril, né? Certo. Deixa eu colocar mais uma perguntinha aqui, ó. Quem tem osteoporose, qual é o exercício físico, né, que deve fazer? Qual é o melhor exercício para prevenir a osteoporose? Essa pergunta, sim, é uma pergunta bem difícil, né? Porque a gente na parte médica, a gente não tem nenhuma receita de bolo. Você não tem receita pronta. Toda receita vai dar errado, né? Então, o que você... A gente sabe por trabalho que, se eu fizer musculação, eu vou ter uma melhor qualidade muscular e, consequentemente, eu tenho uma melhor qualidade do tecido ósseo por causa da força, da carga exigida daquele músculo sobre aquele osso para que gere uma deformidade e estimule o tecido ósseo. Porém, não é todo mundo que vai fazer musculação, né? Então, não é todo mundo que vai servir para outra atividade. Então, você tem que ver quais são as características de cada paciente, se ele tem uma outra comorbidade, o que ficaria melhor para ele fazer. Existem até exercícios em casa que o paciente pode fazer, o comitê disponibiliza disso, com pesos leves, sabe? Que faz sentadinha na cadeira, ou com alguém da família, se ele não pode sair ou não. Até aqueles pacientes mais rígidos, que exigem mesmo, que pode ir lá fazer a musculação, melhorar a tonicidade, estimular a sua musculatura, né? Uma caminhada. O pessoal fala e não fala da hidro, mas tem as suas vantagens também, sobre o pilates, de fortalecimento muscular, né, de melhorar o quadro de postura, de equilíbrio, para evitar novas fraturas. Então, não dá para eu botar para você assim, qual é essa... O melhor exercício. Essa é uma pergunta que realmente... Eu sempre quando me fazem essa pergunta, eu devolvo para o paciente, porque a gente precisa ver qual é o melhor exercício para você, né? Então, a pessoa às vezes poderia fazer uma corrida? Pode, mas ela tem já algum grau de artrose nos joelhos, artrose na coluna também, né? Então tem que ver qual que é o melhor exercício para você. Às vezes eu devolvo essa pergunta também. Eu falo assim, vamos inverter. Eu falo assim, o que você gostaria de fazer? O que te dá prazer de fazer? Né? Se for uma atividade que dê, ótimo. Se não der, eu falo, não vai dar para você fazer esse tipo de atividade por causa disso. Né? Porque não adianta você também mandar o cara fazer uma coisa que ele vai fazer uma semana e vai parar. Ele não tem estímulo para fazer aquilo. Né? Então, tratamento médico é individual. É individual. Você tem que... Cada um é uma coisa. Não tem jeito. Né? Apesar de ter uma coisa assim, mas cada um vai ser uma forma de você tratar. E é melhor você fazer alguma coisa do que não fazer nada. Com certeza. Né? A diferença entre fazer nada. 0 e 1 é infinita, né? Isso é matemática. A diferença entre 0 e 1 é infinita. Se fazer alguma coisa já está ajudando, né, Cláudio? Mas eu concordo com você. Acho que tem que, principalmente para a área do quadril, o que é importante é a pessoa fazer também algum grau de... algum exercício que tenha um pouquinho de impacto. Tá? A hidro, ela vai fortalecer, né? Eu concordo, vai fortalecer a musculatura, mas ela tem essa carência do impacto. Então, até um exercício como a bicicleta, por exemplo, seria uma alternativa para quem já tem algum grau de artrose, algum grau de dor. Sim. Uma caminhada elíptico. Um pouco mais rápida. O elíptico seria uma boa também. Então, tem várias modalidades que você pode fazer. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, que me mandaram o Sérgio Machado. Existe sintoma para osteoporose, Cláudio? Depende. A gente costuma falar, pela própria definição, a gente fala que é uma doença silenciosa, né? A osteoporose não dói, mas
A osteoporose, a gente fala assim, a osteoporose pode ter dor a partir do momento que no seu tecido ósseo você tem esses microdanos, essas microfraturas, ou o aparecimento de uma fratura. Mas, teoricamente, em condições sem essas que eu botei aqui, a osteoporose é tida como uma doença silenciosa. E muita gente confunde, né, por conta da nomenclatura, osteoporose com osteoartrose, né? A osteoartrose, sim, causa dor, né? Aí tem uma série de outros problemas, né? Então, que às vezes o paciente ele tem as duas, né? Uhum. Tem a osteoporose, tem a osteoartrose e tem outras tem outras coisas também, né? Isso. Então, isso teoricamente não dói. Não dói. E tem que procurar o médico ativamente, principalmente mulher pós-menopausa, né? Maiores riscos. Uhum. Ó, tem uma pergunta interessante aqui da Elaine Yonemura. Por que em alguns casos é necessário fazer aplicação de cálcio na veia? Então, assim, isso daí é que a gente estava comentando, né? Esse cálcio na veia, eu não sei se ela está comentando se é cálcio mesmo. Acho que deve ser o ácido zoledrônico, né? Ou provavelmente deve ser o ácido zoledrônico, que daí não é cálcio, né? É ácido zoledrônico, né? Isso. Então, não, é uma medicação, o ácido zoledrônico é uma medicação de uma classe de medicamentos, da mesma classe de medicamentos orais, chamados bisfosfonatos. Uhum. É uma forma só de apresentação que existe, que você toma a medicação endovenosa uma vez ao ano. Uhum. É isso. É a diferença, né? A comodidade. Né? É a comodidade. Apenas isso. Né? Tá certo. E aqui, ó. Alguma comorbidade que acelera a osteoporose? Pô, tem várias. Tem várias, né? Várias. É que, na verdade, a osteoporose, a gente vai ter aqui a osteoporose primária e você vai ter a osteoporose secundária. Secundária é porque tem outros fatores ali que estão levando a essa perda óssea. Por exemplo, alterações de tireoide, você pode ter, diabetes, paciente que fez cirurgia bariátrica, paciente que toma alguns medicamentos contínuos, como anticonvulsivantes, remédios para o estômago, de uso contínuo, né? Não absorvem bem, né? E você vai ter outras doenças, por exemplo, que usam muito glicocorticoides que aceleram demais a reabsorção óssea. A própria deficiência de vitamina D é a terceira maior causa de osteoporose, né? De perda óssea. Não de osteoporose, mas de perda óssea. Então você vai ter aí causas secundárias, inúmeras. E você, na sua história clínica, é que você vai diferenciar para estar solicitando os exames laboratoriais para identificar se tem alguma causa secundária ou se é uma causa de origem primária. A princípio, todos os pacientes são de causa secundária. Causa primária é uma exceção. Então você tem que investigar. Não dá para o paciente levar para o médico a densitometria e lá está escrito uma coisa. Pode ser um monte de coisa, sabe? Às vezes não é nem osteoporose. Às vezes pode ser uma osteoporose, por exemplo, que o paciente está com hiperparatireoidismo. Você tem que tratar esse hiperparatireoidismo e vai estar tratando a parte óssea. Então, tem pacientes que têm, digamos, adenocarcinoma de hipófise, que está provocando a perda óssea, né? Então, você vai ter que fazer uma anamnese para você direcionar isso. Tem uma paciente minha que perguntou aqui, ela ficou preocupada com o dado que eu dei, que ela teve fratura do colo do fêmur e eu falei dessa alta taxa de mortalidade no primeiro ano, né? Só para deixar claro que esses índices de 40%, né, isso varia muito. Tem trabalhos, por exemplo, coreanos que falam entre 13% e 36% de morte no primeiro ano. Mas isso é normalmente para os pacientes
e que demoram para ser atendidos, ou que tem algum problema, por exemplo, fazem uso de algum anticoagulante, precisam retardar a cirurgia, ou não tem condição imediata de fazer a cirurgia, mas hoje a fratura do fêmur no paciente que tem essa fratura fêmur proximal, né, por conta desse risco de complicação, ela é considerada uma urgência. Então, ela tem que ser feita pelo menos nas primeiras 24, 48 horas da fratura. Então, toda uma série de médicos é mobilizada na hora que esse paciente tem a fratura para tratar de forma mais rápida possível. Isso, lógico, numa condição ideal. Igual o Cláudio falou, essas fraturas estão chegando cada vez mais. Então, às vezes, os hospitais não têm condição de tratar dessa forma tão ideal, mas na nossa prática, no meu serviço, a gente tenta no máximo 24 horas já operar esse paciente. É o caso dessa paciente que mandou a pergunta, a Janete. Então, Janete, fica tranquila. E qual que é o risco de óbito? É principalmente por causas tromboembólicas. Tá? A paciente fica com o fêmur quebrado, ela não consegue se movimentar por conta da dor, ela fica de cama e ela pode desenvolver uma trombose. Esse trombo aparece geralmente na perna ali, pode ir para o pulmão e desenvolver o que a gente chama de tromboembolismo pulmonar. Esse é o maior risco que a pessoa tem e tromboembolismo pulmonar mata mesmo. Então, por isso que tem que ser tratado com médico e sem médico. Isso mesmo. Às vezes com médico e sem médico. Nossa Senhora. Aqui, ó. Ó, tem uma pergunta aqui do Eric Miralles. Ó. Parabéns. O Eric é representante aqui. Ah, é? Aqui, ó, então, ele mandou uma pergunta aqui. Como vocês indicam a prevenção da osteoporose e sarcopenia? E qual o processo pós-operatório? Tem fisioterapia? Tem medicamentos? Uma pergunta para os dois aí. Pergunta boa. Hoje tem tudo, né? Melhorou demais aí sobre essa parte suplementar, né? A parte sarcopênica, né? E precisa mesmo, né, tratar de uma forma importante. Saco vazio não para em pé, né? Isso. Então, você precisa aliar, Eric. Você tem que fazer o tratamento direitinho, né? Junto com uma boa parte nutricional, junto com a parte de reabilitação. E hoje, assim, aquilo que a gente estava falando, né? Se fala muito sobre a osteosarcopenia porque elas caminham junto. Né? Então, a gente costuma tratar o paciente de todos os lados. E quando o paciente realmente consegue fazer o tratamento, é nítido a melhora dele em relação a um que não consegue. O paciente vai fazer fisioterapia no pós-operatório, normalmente, né? Mas até essa pergunta do Eric me fez me lembrar de uma outra pergunta frequente aqui do meu consultório, Cláudio. Tem muito paciente que chega para mim indignado, que ele fala, doutor Rafael, eu quebrei meu quadril, mas eu faço densitometria a cada 2 anos e eu não tenho osteoporose. Que fala para esse paciente, né? Porque já sabemos, né? Quem tem fratura do quadril e fratura que não foi por um acidente de trânsito, de uma queda de uma altura muito alta, não é fácil quebrar o fêmur, né? Se você teve uma fratura do fêmur ali por uma queda da própria altura, um trauma banal, você teve uma fratura por fragilidade óssea, né? A gente até fala isso para colegas que às vezes moram em cidades pequenas, que não têm densitometria, mas o maior fator de risco é a fratura. Então, quando você tem a fratura por fragilidade, independente, por exemplo, de um exame densitométrico, você tem que tratar esse paciente. Isso é de praxe, assim, não tem conversa. Entendeu? Viu uma fratura de quadril lá por fragilidade, não precisa de densitometria para tratar dele. Você tem que tratar. Então, tá tudo certo. Aceite, você tem osteoporose. Aceite. E tem que enfrentar. Não é fator de risco. É verdade. Ó, o pessoal tá mandando até os casos deles aí, hein, doutor Cláudio? Ó. Caraca. A Ruth mandou aqui, ó. Entrei na menopausa
há mais de 5 anos, posso tomar ibandronato para não ter osteoporose? Entrei na menopausa há mais de 5 anos Isso. E se ela pode e tomar o ibandronato para não ter osteoporose. não, assim, vamos devagar. Não, assim, o fato de você ter entrado na menopausa não quer dizer que você vai ter ou não, né? Então, assim, você vai ter que conversar com seu médico assistente, ele vai fazer seus exames direitinho e vai avaliar através de todo esse conglomerado que a gente falou sobre história clínica, exame de laboratório, densitometria, se você apresentar fatores de risco importante e alteração no exame densitométrico, aí você vai pensar, o médico vai pensar em utilizar uma medicação ou não, né? Mas você não vai tomar, por exemplo, ibandronato como, entrei na menopausa e vai sair tomando ibandronato, não é para você fazer isso, de jeito nenhum. Só com recomendação médica aí. Sim. Tá? Ó, e uma última aqui pergunta, ó. Tenho 53 anos, minha densitometria está muito acima do normal. Posso ainda vir a ter osteopenia? Na vida pode. Tá nova, né? 53 anos. Existe uma fase das mulheres, né? Entre 45 a 65 anos, que as mulheres são chamadas de perdedoras rápidas. Então, assim, naturalmente pode ter perda. Né? Então, claro que aquilo que a gente falou, a incidência é 3 para 1, 2 para 1, mas pode ser que você seja uma abençoada e não tenha. E aí, ótimo. Né? Importante acompanhar mesmo, né? Cada caso um caso. Tá certo. Bom, Dr. Cláudio, eu acho que não temos mais perguntas. Pode falar. Sim, tem sim? Deixa eu ver aqui. Vem aqui, ó. Edna. Sim. Estou fazendo pilates 2 vezes, tomando Oshoban 1 vez por mês. O que posso fazer para melhorar? Em 1 ano, a osteopenia para osteoporose. Então, na verdade, em 1 ano, ela que tinha o diagnóstico de osteopenia, passou a ter osteoporose. Está fazendo pilates 2 vezes por semana, tomando remedinho 1 vez por mês. O que posso fazer para melhorar? Teoricamente, você está fazendo tudo certo. Aí entra naquele caso. Por que será que você saiu de um quadro de osteopenia para osteoporose? Será que não tem nenhuma causa secundária aí? Não está escapando nada por algum lugar, né? Ou tem um monte de que tem um monte de coisa que poderia falar aqui, né? Mas o que a gente recomendaria para você é tentar conversar com o seu médico para investigar, para ver se não tem alguma coisa a mais, né? Você não está perdendo aí por algum outro lugar aí que não foi visto, ou seja, uma causa secundária do que sua causa primária. Acho que é isso. Isso. Tem uma última aqui, perguntinha também. Não, pode falar aí, você é o convidado. Pode falar, Cláudio. Não, é que eu estava lendo aqui, ó. Boa noite, colágeno não hidrolisado funciona? Vou deixar você responder essa. Você usa, né? Uso sim. Principalmente esse, o colágeno não hidrolisado, né, que é o C2. Eu tenho usado sim, mas como um suplemento, né? Na categoria de suplemento para melhorar a qualidade da cartilagem dos pacientes. E a literatura não dá ainda muito embasamento para a gente recomendar para todos os pacientes, mas eu acho que é um a mais, né? Se a pessoa já tem um quadro inicial de artrose, mas daí o colágeno, gente, não é para osteoporose, é para osteoartrose. Então, se você já tem o início de um desgaste no quadril, no joelho,
é um dos medicamentos que eu coloco de rotina para início de tratamento, para tentar frear um pouquinho esse desgaste. Isso junto com as outras medidas de tratamento conservador ali da artrose, né? Então, eu costumo usar eles. Eu também. Tem uma pergunta aqui do Vassilis. Ele perguntou aqui, o que é menos pior? Osteoporose ou uma necrose na cabeça do fêmur? Eu acho que os dois são ruins, né? São ruins, né? Os dois são ruins. Os dois são causas de prótese, Vassilis. A diferença é que a osteoporose pode dar uma fratura e a pessoa, quando for mais idosa, tem que fazer uma prótese. E a osteonecrose é a principal causa de artroplastia de quadril no paciente jovem nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente não tem tanta estatística forte, mas com certeza é uma das grandes causas de artroplastia em pacientes jovens é a osteonecrose. Então é um problema grave, sim. Eu acho que se fosse, teoricamente, tivesse que escolher, eu escolheria a osteoporose, né? Uhum. Porque a osteonecrose já perdeu, né? Já perdeu. A osteoporose, ainda você tem um jeito de você tratar e evitar, às vezes, o risco de fratura, não ter fratura, né? Passa a vida toda, não tem fratura. Sim. E ele tem uma qualidade, dá para você estimular ainda o tecido ósseo. A osteonecrose já foi, já morreu ali, tem que trocar. E a osteonecrose, o problema dela é que ela até permite uma cirurgia mais preservadora, mas é só nos casos muito iniciais que geralmente são silenciosos, né, Cláudio? Então, o osso tem esse problema, né? A gente que estuda o tecido ósseo ele é fantástico, ele é um tecido que se regenera totalmente, ele tem o processo de consolidação, mas tudo que envolve osso, ele é mais lento mesmo. Então, a consolidação do osso demora meses. Uma necrose, que seria um infarto da cabeça do fêmur, ela não dá uma dor igual ao infarto do coração. Na hora a pessoa sente dor, já corre para o hospital, já tem aquele sintoma todo exuberante, né? Quem tem um infarto na cabeça do fêmur, às vezes demora meses também para começar a sentir dor. E quando você vê esses meses, a pessoa já perdeu, o quadril já deformou, aí já é uma situação que não dá para preservar a cabeça do fêmur. Você já tem que tratar substituindo essa articulação, né? Então, infelizmente, o osso tem essas desvantagens aí. Foi muito bom, né? Acho que deu para tirar umas dúvidas, né? Deu para responder bastante coisa. Eu só lamento, mas é que a gente tem um tempo limitado essa live, né? De 1 hora, mas chegaram mais perguntas aqui. Acho que nós vamos ter que deixar para uma próxima oportunidade, né, Cláudio? Próxima live. Com certeza. Mas eu queria agradecer, primeiramente, de poder te rever, né, Rafa? A gente conversa por WhatsApp, mas depois a gente não conseguiu se encontrar mais, mas foi um prazer. Verdade, foi um congresso um pouco antes da pandemia começar, né? Então, depois não teve mais. Mas com certeza a gente vai se ver ainda em breve. Sim. Desejo muito sucesso para você, muito obrigado pelo convite. Agradeço aí todo mundo que entrou na live, né? Com certeza. E deixo à disposição, se algum paciente seu precisar de alguma coisa, de algum esclarecimento que não deu para responder na live, pode passar meu contato sem problema nenhum, tá bom? E pediram aqui como faz para marcar uma consulta com o Dr. Cláudio. Você faz atendimentos presenciais apenas em Campo Grande ou faz por telemedicina também, Cláudio? Faço telemedicina também. Aí, ó. Hoje em dia é possível, né? Porque muito paciente que também às vezes não dá, né? Tem medo também de ir no consultório, é compreensível isso, né? Então, se o paciente precisa de alguma ajuda, de um esclarecimento, nem que seja para esclarecer alguma coisa, para ele procurar até mesmo o próprio colega da cidade, né? Às vezes ele está perdido, né? Sobre isso ou aquilo, a gente pode tentar orientar da melhor forma. Perfeito. Ótimo. Tá
Pessoal, Aí muito a obrigado. gente deixa aí o contato com você e você passa para quem quiser. Ok, Tá bom? tá ótimo. Ó, muito obrigado pela presença de todos, pelas perguntas. São ótimas perguntas que vocês mandaram. Eu quero convidar todo mundo a seguir o canal da Osteoporose no YouTube, tá? Esse vídeo, aliás, vai ficar gravado aqui. Depois eu vou passar para o Dr. Cláudio também. Vai estar no meu Instagram e no Instagram do Dr. Cláudio Mancini. Mas também tem o canal da Osteoporose, tem o meu canal do YouTube também, que é o Dr. Rafael Tavares Quadril, com vídeos semanais. Deixa eu passar um Isso, contato aqui, que tem uma paciente que quer meu contato. Eu vou passar meu contato aqui, peraí. Tá ótimo, Antes da gente terminar. tá ótimo. Aí ela me manda um WhatsApp. Pronto, deixei meu telefone aí. Ela me manda o WhatsApp, daí eu passo o telefone do consultório e ela liga. Tá Perfeito. bom? Tá ótimo. Rafa, um abração. Outro, Cláudio. Muito obrigado. Abraço na família, tá? Para vocês também. Tudo Tchau. de bom. Tchau, tchau.